Transformar uma aula passiva numa aula ativa é um dos principais diferenciais que vai fazer com que sua aprendizagem vá ao máximo. E ter técnicas que façam com que isso aconteça é exatamente o que a gente procura. O método de Cornell é, para mim, o meu método favorito para que eu consiga fazer com que algumas aulas que necessitam muito de memorização e de ideias que são chamadas de inteligências cristalizadas se transformem em ideias fixas, ideias claras, e a gente memorize com mais facilidade. Se você quer entender por que o método de Cornell é o meu método favorito para eu assistir a aula, fica até o final desse vídeo que eu te conto o que é o método de Cornell e como que faz para aproveitá-lo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como se aplica o método de Cornell para que você consiga fazer com que uma aula passiva se transforme em ativa, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. O método de Cornell, que foi criado na Universidade de Cornell nos anos 50, ele é um método que transforma a prática passiva de assistir aulas numa prática ativa. E essa prática ativa, ela acontece por meio de um template, que é um template que você vai fazer anotações durante a aula. Basicamente, a ideia é que você se transforme de um mero espectador da aula para você transformar numa pessoa que vai estar ativamente pensando sobre as informações que o seu professor está falando. É basicamente o seguinte: o seu professor traz as informações para você. Durante esse momento, você pode simplesmente escutar, mas também você pode ser uma pessoa que está pensando junto com ele. E nessa de você estar pensando junto com ele, você vai fazer o quê? Vai fazer anotações durante a aula. E essas anotações, você vai tentar sempre estar traduzindo com suas próprias palavras aquilo que o professor está fazendo. E por isso o método de Cornell ele é um método tão fantástico, porque ele exatamente tem um espaço para que isso aconteça. Quando você olha para o template do método de Cornell, você vai perceber 3 espaços. Uma coluna na direita, que é um espaço para anotações, uma coluna na esquerda, que é um espaço para perguntas, e uma coluna abaixo, que é uma parte para resumo. Na coluna da direita você vai fazer exatamente as anotações que você precisa. E essas anotações vão ser basicamente as ideias principais, os esquemas, os diagramas, os gráficos que o professor te trouxe para você conseguir compreender aquela informação que está tentando ser adquirida. Só que é natural que quando você estiver fazendo essas anotações, perguntas surjam. E essas perguntas que vão surgindo, elas são extremamente potencializadoras da aprendizagem, porque elas servem como motivação pela busca de respostas. A partir do momento que você vai fazendo essas perguntas, o seu cérebro vai tentando encaixar na forma de um quebra-cabeça todas as informações que estão sendo trazidas. Inclusive, se algumas dessas perguntas não forem respondidas, o que vai fazer é com que facilite para você buscar essa informação depois, para que você consiga compreender exatamente sobre como que funciona aquela pergunta que você fez para si mesmo. Naturalmente, isso vai ser um processo bem ativo. Só que muitas vezes, só o fato de você fazer esse papel, de você escrever tudo que você pensou e fazer algumas perguntas, não necessariamente vão fazer com que aquilo perdure por muito tempo, a menos que você faça revisões. E essa revisão acontece por meio da prática de lembrar. Por isso existe uma última parte, onde no momento posterior à aula, você vai tentar escrever e redigir com suas próprias palavras tudo aquilo que foi passado durante aquela aula. Esse método, ele é poderosíssimo. E todas as vezes que a gente utiliza, a gente consegue fortalecer bastante para que aquela informação que foi dada na aula possa ser perdurada muito e muito mesmo nas aulas posteriores, facilitando, porque aumenta a familiaridade para que a próxima aula seja compreendida de uma forma mais fácil. O método de Cornell, ele é um método maravilhoso, mas apesar de ser maravilhoso, ele foi elaborado na década de 50. Muita coisa mudou desde lá. O que mudou? Naquele contexto da educação, a educação ela era feita para que os alunos eles memorizassem o máximo. Por quê? Porque como não existiam tantos computadores, como não existiam inteligências artificiais, o que acontecia é que as informações elas deveriam ser guardadas pelas próprias pessoas. E quem sabia mais, quem memorizava mais, tinha maiores capacidades de alcançar os cargos mais altos. Mas hoje, com os computadores evoluindo, com a internet evoluindo e as inteligências artificiais evoluindo, o que a gente começa a perceber é uma transição gradual da memorização como uma prática menos efetiva e o raciocínio e a criatividade como práticas mais efetivas. Com isso, a gente precisa entender sobre o que a gente vai chamar de níveis hierárquicos do pensamento. Esses níveis hierárquicos que a gente pode estabelecer por meio da taxonomia de Bloom, a gente começa a perceber que nos primeiros andares a gente tem padrões como, por exemplo, o entendimento, como, por exemplo, lembrar, como, por exemplo, aplicar. Só que em níveis mais altos, a gente tem a análise, a avaliação e a criação. Se você vive dentro das hierarquias mais baixas, você simplesmente está querendo só memorizar a informação e colocar essa informação num contexto, aplicando ela. Mas se você está querendo ir para as habilidades mais altas, o que você está querendo fazer é raciocínios, ou seja, pegar memórias, pegar informações e trabalhá-las. E além disso, a criação, criar novas memórias a partir de inferências que você tem de memórias que você já construiu. O que acontece é que a educação ela está migrando para esse processo e por isso você conseguir fazer com que raciocínios sejam priorizados no lugar da memorização é extremamente importante para que a gente faça uma aprendizagem mais coesa, mais efetiva. E assim, a gente precisa parar para pensar o seguinte: será que simplesmente anotar para memorizar é o que eu preciso? Ou eu preciso raciocinar e elaborar aquilo que eu estou pensando? E é exatamente esse um dos principais pontos, porque quando você vê o
método de Cornell, ele fala que as anotações são anotações que são feitas a partir das frases dos professores. Só que nas anotações, a gente precisa começar a tentar trabalhar com as nossas próprias palavras. Uma segunda limitação é de que o método de Cornell ele não é feito para absolutamente todas as disciplinas. Existem algumas disciplinas, como por exemplo é o caso de matemática, que a prática de exercícios ou resolução de questões, ela é muito mais efetiva, mesmo durante a aula, do que exatamente as anotações, que são poucas. Ela é menos do que, por exemplo, de uma aula de história, é menos do que, por exemplo, de uma aula de direito. Portanto, aulas onde você necessita de mais memorização acabam sendo mais evidentes a prática do método de Cornell como uma prática mais efetiva durante a aula. Outra coisa é que a gente pode estar vivenciando dentro da nossa sala de aula uma aula relativamente caótica. E ela pode estar sendo caótica por alguns motivos. Pode estar sendo caótica porque o teu professor está te explicando aquele assunto de uma forma que você não está conseguindo compreender de forma linear. Mas também pode ser porque você não se preparou direito para isso. E não se preparando direito, o professor preparou a aula para ele estar linear, mas você não consegue exatamente compreender tudo aquilo que o seu professor está trazendo. Então essa caoticidade diminui a tua capacidade de armazenamento, porque o cérebro não consegue exatamente processar tudo aquilo que é muito caótico, que é muito estranho a ele. Ele precisa de familiaridade, ele precisa de organização para que as coisas sejam associadas mais fáceis. E um último problema é que o método de Cornell ele fala para você resgatar essa informação depois por meio de um resumo e principalmente um resumo linear. Só que esse processo é um processo que a gente pode questionar algumas coisas. O primeiro motivo pelo qual a gente pode questionar: o seu pensamento ele é mais rápido do que a sua escrita. E porque ele é mais rápido do que a sua escrita, naturalmente o fato de você escrever linearmente, você acaba perdendo algumas das informações que você potencialmente poderia colocar ali naquele resumo. Se você perde alguma delas, você potencialmente está perdendo algumas associações. Se a aprendizagem ela é feita por meio de associações, quanto mais associações, maior potencial de aprendizagem. E por isso que a gente defende hoje tanto os resumos na forma de mapas conceituais. Porque eles são mais rápidos, são mais flexíveis e eles têm capacidade de fazerem mais associações. Provavelmente a gente vai conseguir fazer com que essas construções sejam mais rápidas. A gente vai entender o seguinte: o método de Cornell é excelente, se provou ao longo dos anos ser um método poderosíssimo, mas não significa que ele não possa ser evoluído. E para ser evoluído, eu vou te apresentar o template que eu utilizo, que eu chamo de Cornell P. Ele é um método para que, além da gente fazer os maiores benefícios que o método de Cornell traz pra gente, que é transformar a prática passiva de assistir aula uma prática ativa, a gente vai conseguir sanar os principais problemas, que são a possível caoticidade da aula, a não capacidade de você alcançar os níveis hierárquicos mais altos do pensamento e você ter um resumo linear. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso separando esse método em 3 momentos: um momento pré-aula, um momento da aula e um momento pós-aula. E a gente vai entender que cada uma das partes do nosso template do método de Cornell agora, ele vai fazer parte de um desses 3 momentos. Na coluna da esquerda, você vai colocar uma coluna de pré-aula. Durante as informações, vai ser um momento de aula. E naquela parte de baixo, você vai colocar um momento pós-aula. Como que vai funcionar? No momento pré-aula, você vai tentar fazer com que nessa parte possam ser feitas anotações do que você espera que seja explicado durante a nossa próxima aula. Ou seja, você vai assistir uma aula de um assunto X, o que você espera literalmente que esse assunto X fale? O que você espera que ele vá ser abordado? E isso vai te trazer alguns benefícios. O primeiro benefício que ele vai te trazer é que naturalmente ele vai forçar de você lembrar do que foi o último assunto. E se você lembra de qual é o último assunto, facilita para que você tenha conexões. Mas não só isso, ele vai fazer com que antes da aula sejam feitas e criadas dentro da sua cabeça perguntas. E essas perguntas, como a gente viu, são motivadoras para que você consiga buscar dentro da aula um encaixe de todo aquele quebra-cabeça de que é entender sobre aquele determinado assunto. Então, esse processo a gente vai dar um nome de priming, e por isso o nome Cornell P, que é o grande benefício dessa prática, associar o priming ao método de Cornell, para que você consiga compreender antes e diminua a caoticidade durante a aula e assim facilite a fluidez e a organização. A segunda coisa que a gente vai fazer é naquele passo que a gente tinha de anotações, que vai ser um espaço de aula agora, a gente não só vai fazer anotações, mas como a gente vai fazer também um pensamento elaborativo durante aquelas anotações. E uma das práticas que a gente vai fazer de pensamento elaborativo é por meio exatamente das perguntas. O que a gente utilizava a coluna da esquerda para fazer as perguntas, agora na coluna da direita você não só vai fazer informações, mas você também vai puxar perguntas que possam ser associadas a essas informações que vão sendo trazidas pelo seu professor. E assim você vai tentando, com as perguntas que você criou antes da aula, com as perguntas que você vai criando durante a aula, tentando compreender sobre todo aquele contexto que está sendo trazido para ti, e facilitando então você encaixar todas as informações. E por último a gente vai ter um momento pós-aula, aquele espaçozinho que você tinha de resumos lineares, só que a gente não vai fazer resumos
lineares naquele espaço. A gente vai fazer mapas conceituais. A gente vai tentar trazer as informações que foram dadas na forma de conceitos. E esses conceitos a gente vai fazer associações por meio de flechas e setas, para que você, com fluidez, você crie todos esses processos. Com isso, a gente vai fazer uma prática que não vai ser exatamente somente durante uma aula, vai acabar se tornando um sistema. E esse sistema de pré-aula, aula e pós-aula facilita demais para que o seu cérebro consiga compreender que essa informação é tão útil porque ela foi vista em diversos momentos possíveis, que aquilo deve ser guardado, e com isso facilite a consolidação, aumentando demais a probabilidade de você lembrar na próxima aula, para que a sua aprendizagem se torne fluida durante todos os seus estudos. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.